Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos concentrar a nossa reflexão espiritual focando-nos na pandemia que assola o nosso planeta e na imperiosa necessidade de passarmos por este evento de dor sem sofrimento. Nós fomos educados para perseguirmos o que queríamos da vida. A pergunta era: o que é que eu quero da minha vida? Ocorre, minha gente, que a pergunta mais adequada para a nossa jornada evolutiva seria: o que a vida quer de mim? Todos os eventos de dor pelos quais passamos na nossa existência trazem sempre embutida a pergunta: o que a vida quer de mim? Agora nos defrontamos com a dor provocada por um vírus. Diante disto, devemos indagar o que a vida espera de todos nós diante deste novo e grande desafio. É tempo de pensarmos qual o nosso papel neste panorama difícil que se nos apresenta. A crise trazida pela pandemia impacta a todos nós, tanto nos aspectos referentes à saúde, como também nos traz aflições que se relacionam à instabilidade econômica. Estes fatos tendem a nos provocar dor. A dor da impotência diante do sofrimento de tantos irmãos, sofrimento este que nos é noticiado pela mídia. A dor do confinamento preventivo e compulsório. A dor das incertezas que se multiplicam à nossa frente. A dor da instabilidade econômica que se instala em todo o mundo. A dor da doença que chega à nossa família ou a nós mesmos. Enfim, meus irmãos, a dor. Esta dor que está a bater na nossa porta, está batendo também na porta de todos os nossos irmãos em todas as nações do planeta. Todos estamos de forma direta ou indireta sendo atingidos pelas consequências deste evento doloroso. Diante disto, a dor e o seu necessário enfrentamento sem nos vincularmos ao sofrimento é o objeto da nossa reflexão. Para contextualizar, vamos trazer a conhecida bem-aventurança do nosso irmão maior, constante do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os aflitos, disse-nos Jesus. O momento difícil pelo qual a humanidade passa é terreno propício para refletirmos mais detidamente sobre esta bem-aventurança. Todos nós nos afligimos por motivos diversos. Passamos por eventos de dores físicas, emocionais e psíquicas. Todos nós passamos por aflições. Sendo assim, será que a bem-aventurança dos aflitos está destinada a todos nós? Para responder a essa questão, buscamos auxílio no Evangelho segundo o Espiritismo, que em seu capítulo 5, item 18, traz-nos uma mensagem de Lacordaire. Fica esclarecido que a bem-aventurança dos aflitos não é aproveitada por todos nós, apesar de estar disponível para todos nós. Este benefício é de usufruto dos que, dentre nós, adquiriram a habilidade espiritual de passar bem pelas provas e expiações. Aqueles que não perdem a oportunidade de aprender com as adversidades e com as dificuldades. Nós outros que desperdiçamos a própria existência com atitudes de vitimização e lamentações, perdemos oportunidades e não nos beneficiamos da bem-aventurança do Cristo. Assumindo essa postura, a dor que porventura venha a nos atingir só vai servir para doer. Como é que nós passamos bem pelos eventos dolorosos? Nós passamos bem pela dor, meus irmãos, desenvolvendo em nós mesmos a habilidade ou a capacidade espiritual de, mesmo diante de fatos que nos provocam dor, recusarmos-nos a sofrer. Isto passa pelo entendimento de que somos seres eternos e que tudo, absolutamente tudo passa, sem exceção. Esta capacidade espiritual pressupõe 3 fatores que devemos exercitar quando somos visitados pela dor. O primeiro fator é a força para fazermos tudo o que pudermos,
tudo que estiver ao nosso alcance para o nosso benefício físico, emocional e psíquico, replicando estas ações em benefício também dos nossos irmãos. Segundo fator é a consciência da resignação. Esta consciência nos induz a simplesmente aceitar quando não é possível fazer algo diante de determinado fato ou de evento de dor. E por fim, meus irmãos, o terceiro fator, que é a sabedoria para separar uma situação da outra. Esta sabedoria impede-nos de desperdiçar nossa energia, evitando que investamos preciosos recursos que temos no combate a situações com relação às quais nenhuma solução poderia ser dada pelo nosso esforço pessoal. Lembremos sempre que, se desperdiçamos energia quando deveríamos simplesmente aceitar, nos resignar, faltar-nos-á força para bem atuarmos nas situações difíceis que podem ser resolvidas ou atenuadas pela nossa intervenção. A propósito disto, tem uma oração belíssima que diz mais ou menos assim: Senhor, dá-me forças para enfrentar e solucionar os problemas que afligem a mim e ao meu próximo, e cuja solução está ao meu alcance. Dá-me, Senhor, resignação para aceitar as dores minhas e de meus irmãos, com relação às quais nada posso fazer, e sabedoria para diferenciar umas das outras. A aflição que se nos apresenta agora nos provoca uma dor que afeta a todos, não importando a nossa nacionalidade, a nossa raça, a nossa situação econômica, a nossa crença religiosa ou a nossa opção política. Então, é tempo de nos irmanarmos como irmãos que somos, sem os muros segregadores que por milênios têm nos separado. É importante que diferenciemos dor de sofrimento. A dor vem, e desta vez veio em proporção mundial. A dor é necessária e tem uma razão divina, ao contrário do sofrimento, que é sempre opcional. Na verdade, meus irmãos, o sofrimento é um reflexo da nossa incapacidade de lidarmos com a dor. A dor é natural e vem sempre como oportunidade. Oportunidade de aprendermos, oportunidade de exercitarmos a força para mudarmos o que podemos mudar. Oportunidade de nos resignarmos diante de fatos com relação aos quais nada podemos fazer. Oportunidade para desenvolvermos a nossa inteligência emocional e espiritual. Por fim, traz-nos oportunidade de nos enternecermos com a dor dos nossos irmãos. Quando nos identificamos com o ser eterno que somos, quando nos reconhecemos como espíritos imortais, normalmente, diante de um evento de dor, perguntamos: o que esta dor quer me dizer? Qual é a mensagem que ela me traz? Que oportunidades posso retirar deste evento doloroso? Quando nos posicionamos dessa forma, experimentamos a dor sem sofrimento. Entendemos perfeitamente que todas as experiências são importantes, válidas e necessárias para a nossa jornada, e sabemos que Deus não erra jamais. Já o sofrimento, meus irmãos, é antinatural e nos coloca em uma condição de vítimas, e nesta condição desperdiçamos todas as oportunidades e o precioso tempo com lamentações. Como diz muito bem o querido irmão Wesley Calderaro, o nosso sofrimento depende da história que contamos para nós mesmos a partir da dor que sentimos. Se contamos uma história de vitimização e lamentações, tornamo-nos amargurados. Desta forma, deixamos a nossa energia se escoar e perdemos grande oportunidade de evoluirmos espiritualmente. E, neste estado, normalmente nos deixamos levar pela raiva, pela não aceitação e a revolta, e também pelo medo. Trazendo tudo isso para o nosso evento de dor causado pelo vírus, o que nós poderíamos fazer?
como poderíamos agir como um verdadeiro beneficiário da bem-aventurança do Cristo? Primeiramente, façamos o que nos é possível para a preservação da nossa saúde e a nossa integridade física, emocional, psíquica e espiritual, atendendo às orientações das autoridades sanitárias, buscando o equilíbrio emocional e espiritual, além, é claro, de ajudar aos nossos irmãos a atingirem o mesmo objetivo e nível de consciência. Busquemos passar por mais esse momento de dor sem nos identificarmos com o sofrimento, aprendendo com as situações dolorosas, reconhecendo a bondade e a justiça de Deus. Procuremos alternativas de ajuda aos nossos irmãos que também estão em sofrimento por causa da pandemia. Aqui, muitos me questionarão: não posso ajudar ninguém porque não sou da área de saúde e não tenho como chegar até o outro por conta da necessidade do isolamento. Contudo, meus irmãos, mesmo com o isolamento social, nós podemos ligar, nos comunicar, conversar, ser instrumento de ajuda mesmo que à distância. Procure ouvir o seu irmão, o nosso irmão, principalmente aqueles que são mais apreensivos nos momentos de sofrimento. Atualmente, as pessoas estão carentes de serem ouvidas, em especial nesses momentos de dificuldade. Seja qual for o seu credo, ore por todos os nossos semelhantes. Utilize a sua capacidade de ajudar os outros como terapêutica para as suas próprias dores. Chico Xavier sabiamente dizia: estás triste, depressivo? Faça caridade. Além disto, minha gente, os smartphones, as redes sociais, que ultimamente têm sido instrumentos de afastamento de pessoas que estão fisicamente próximas, podem agora se transformar em instrumentos de aproximação de pessoas que estão fisicamente distantes. Utilizemos fortemente esses instrumentos. Mandemos mensagens de otimismo. Não falo daquele otimismo material, no sentido de que tudo vai dar certo. Até porque, meus irmãos, nós não sabemos se tudo realmente vai se acomodar do jeito que a nossa perspectiva limitada e material deseja. Eu falo daquele otimismo espiritual, que entende que Deus não erra, não se equivoca e que tudo o que acontece tem um propósito. Aquele otimismo que sabe que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Devemos parar de disseminar notícias catastróficas, cujas origens sequer sabemos se são verdadeiras. Devemos combater o pânico e estimular a todos a seguirem um protocolo psíquico de otimismo. Este protocolo não deve nos induzir a uma fuga da realidade. Ao contrário, linkados com a realidade, que sabidamente é difícil, devemos manter o otimismo, nos abraçando com o que todos nós sabemos, mas por vezes esquecemos. Apeguemo-nos ao fato de que nosso Deus é bom, é justo e que existe sempre uma razão divina por trás de tudo, por mais que a nossa limitada visão, eminentemente material, não possa perceber no momento. Por fim, minha gente, concentremo-nos a todo instante no significado destas 4 palavras: entrega, confia, aceita e agradece. Entrega, confia, aceita e agradece. Entrega, se entrega a Deus. Isto é que é ter fé. Fé não é acreditar, e sim se entregar. Vejamos a maioria de nós que acreditamos, mas temos ainda uma fé vacilante, justamente porque só acreditamos sem nos entregar. Segundo, confia. Confia em Deus. Confia que tudo, absolutamente tudo que acontece, tem uma razão de ser, e esta razão é sempre de ordem divina. Terceiro, aceita. Se resigna à situação com relação à qual
nada podemos fazer. Esta resignação não tem nada a ver com acomodação e ela nos pacifica interiormente. Quarto, agradece. Agradece as oportunidades que sempre surgem nos momentos mais críticos. Vi com gratidão e esperança médicos chineses voluntários que deixaram seu país, onde a doença já estava controlada, e se dirigiram voluntariamente à Itália, de volta para o olho do furacão, arriscando as próprias vidas para ajudar pessoas que eles sequer conhecem, demonstrando uma solidariedade que deve servir de exemplo para todos nós. Lembremos que o fato de não podermos momentaneamente tocar nas mãos das pessoas não quer dizer que não podemos tocar-lhe a alma, o coração. Fiquem com Deus e em paz.